Bom dia, gente, tudo bem? Hoje, 30 de julho de 2023, eu venho aqui novamente para falar com vocês sobre algumas vantagens e sobre o modo capitalista de produzir, o modo que eu vejo e que eu acho bastante interessante. Ah, a característica que eu vou abordar hoje é sobre a maneira de produzir dentro do capitalismo, que é um capitalismo que muitos acreditam que seja selvagem, muitas vezes. De fato é mesmo, é muito difícil. Mas existe um lado, que é o lado da liberdade da produção, que significa muito, porque, como eu já disse, eu acredito nas nossas diferenças, não é? Eu acredito que a raça humana seja uma raça eclética. E dentro desse ecletismo e dentro dessa complexidade, existe uma característica que para cada pessoa, existe uma característica que coloca aquela pessoa, que enquadra aquela pessoa dentro de uma categoria. E eu acho isso bastante significativo, porque isso nos ocupa, isso nos traz definições, não é? Dentro da sociedade, isso nos traz força, eu acho, isso pode nos dar poder, não é? Sem mencionar que existem características, não é? As características naturais e podem ser também artificiais que nos enfraquecem. Ah, então, dentro desta luta pela sobrevivência e dentro dessa luta que nós temos diante de nós, que é a vida, não é? Que é o convívio, nós temos muitas respostas, nós temos que provar muitos pontos. E pensando nisso, eu vim para falar com vocês mais uma vez sobre o meu trabalho dentro da filosofia e das artes plásticas. A filosofia, ela entrou na minha vida, eu acho que desde criança. Eu demonstrei desde criança uma capacidade singular para pensamentos, para produzir pensamentos complexos, né? Isso não é uma coisa muito comum, naturalmente. E a filosofia, ela é uma ciência que ela exige de nós, ela exige do pensador uma postura que também não é muito fácil, que é uma postura externa aos acontecimentos, externa aos fatos. Então, de qualquer forma, você pode estar dentro de uma situação e olhando a situação de fora. Você pode estar na companhia de alguém sem acompanhar a pessoa, não é? Isso é pertinente à espécie humana. Isso diz respeito à complexidade da qual o ser humano é capaz. E ainda falando, e por falar em complexidade, ainda falando de trabalho e continuando a falar de trabalho, eu estou lembrando de uma aula de economia da faculdade que explicou os motivos pelos quais a escravidão foi extinta das sociedades do Ocidente, das sociedades de uma maneira geral. Acontece que o capitalismo ele demanda mercado consumidor. O capitalismo ele se dá bem, ele depende do consumo, né? E você, quando tem uma sociedade formada por muitos escravos, ou seja, pessoas que não consomem, você também não produz. Você não tem o cliente. Então, isso para mim é uma posição bastante positiva, a despeito de qualquer disputa e das dificuldades e da selvageria que, de fato, pode se instalar dentro de uma sociedade capitalista. Ainda não foi inventado nada mais interessante, nada mais humano e nada mais pertinente para nós do que esse sistema de vida, não é? Esse sistema que gerencia a nossa vida, não só a economia, mas gerencia o nosso comportamento, orienta a vida humana de uma maneira geral em todo o planeta. E existem alguns países que são orientados dentro dos regimes monárquicos, que é o regime político, mas ainda assim capitalista, não é? A gente pode ver que dentro do capitalismo até a tirania cai,
de uma hora para outra, né? Essa coisa do governador autoritário, ele de uma hora para outra, por qualquer motivo, dentro do capitalismo, ele acaba caindo em desuso. Então, o capitalismo, para mim, é isso. Então, por enquanto, tchauzinho.